estar em casa de novo e receber o carinho do nosso pastor e da igreja e o cuidado de vocês. Dá saudade, sim, a gente passa tanto tempo longe daqui, mas Deus tem sido conosco e tem nos abençoado e cuidado de nós, tem nos livrado, nos dado graça. Antes de eu ir para o texto da ministração, eu quero ler Filipenses capítulo 4, versículo 1, e deixar com você essa palavra, que é como nós vemos, sentimos, quando estamos com vocês. Diz assim o texto sagrado, né? Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa é que permaneceis assim, firmes no Senhor, amados. Que vocês permaneçam como? Firmes no Senhor. Amém? Que seja sempre assim. Amém. Queridos, muito obrigado. Podem ficar à vontade. O Espírito Santo de Deus sempre tem primazia quando a igreja se reúne para glorificar o nome de Jesus. E este é o propósito dele, nos ensinar, nos conduzir a glorificar o nome de Jesus. Amém? Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor, porque Ele é soberano, maravilhoso e tremendo. Amém? A presença do Espírito Santo no meio da igreja é necessária, é fundamental. Você sente isso, sabe disso. Por quê? Porque essa é a sua missão de nos conduzir, nos consolar, nos fortalecer, nos animar, nos ensinar em toda a verdade. Este é o propósito dele. Você nunca está sozinho, eu e você nunca estamos sozinhos, porque este é o Consolador que Jesus disse: eu não vos deixarei órfãos. Jesus disse: eu rogarei ao Pai, como se ele precisasse rogar ao Pai. Mas ele disse: eu vou insistir com o Pai. Ele quis dizer: eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, e Ele está conosco, amém? Ele habita em nós, Ele nos fez agora a sua habitação, a sua morada. Somos templos, somos uma casa viva, nos tornamos, portanto, uma embaixada do reino de Deus, da glória de Deus na terra. Ele nos transportou das trevas, né? Nos arrancou das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu amor. Você lembra quando Noé, em Gênesis, no capítulo 6 e no capítulo 7, estava dentro da arca, e chegou o período em que ele esperava, então, após os dias dali navegando, ele esperava que as águas baixassem, para que então ele pudesse, na direção de Deus, abrir a porta da arca. Ele enviou um corvo, o corvo não voltou, depois, ele enviou um corvo, o corvo voltou, depois enviou uma pomba. A pomba foi e voltou, ou não voltou? O que você acha? Você já observou no texto sagrado que ele envia novamente, pela segunda vez, a pomba, e ela vai, e passado algum tempo, ela volta. O que ela traz na boca? Vamos ver? Um ramo de oliveira. Oliveira é da árvore que dá a oliva, correto? E dali extrai-se o azeite. A partir daquele momento, Noé sabia o que fazer. Por quê? A simbologia do Espírito Santo está não somente na pomba de ir, esperar nele, mas também em trazer o discernimento que somente o Espírito Santo pode trazer para nós, e o direcionamento para o que fazer no tempo certo.
Eu estava observando durante o louvor que nós tivemos sobre o seu projeto e esperar em Deus porque Ele é fiel. E depois observamos, eu estava falando com a esposa, olha, esse hino, eu amo esse hino, porque ele fala exatamente da pessoa do Espírito Santo, dizer o quanto Ele é santo, que Ele é amigo, que Ele está conosco. O Espírito Santo, a simbologia do Espírito Santo, a pomba, a forma corpórea de uma pomba que desceu sobre o Filho de Deus, quando Ele estava sendo batizado no Rio Jordão, e a oliveira do qual se extrai o azeite também simboliza também quem? O Espírito Santo. E o azeite tem diversas funções, e uma das funções dele, eles são 3 funções básicas do azeite. A principal dele é para a unção, para a consagração, separação de reis, a consagração do Honig, vamos falar do Honig, sacerdote, estou esquecendo português, a unção de sacerdotes, a consagração de levitas, a consagração de profetas, mas ele também serve para a consagração do altar. Para Deus, a consagração do altar é o nosso coração, é a nossa vida. Então eu já saí de Noé, agora eu estou indo para Jacó. Vocês leem a Bíblia Sagrada e não tem nenhuma dificuldade em entender cada palavra que eu estou falando aqui, e sabe identificar a referência bíblica desses textos. É tão bom pregar numa igreja que tem escola bíblica dominical. Você lembra que quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? E Deus fez aquela promessa, essa promessa se perpetuou e se foi repetida para quem? Para a sua geração, que foi? Quem? Ai, escola dominical. Essa promessa se estendeu para Isaac. Depois essa promessa se estendeu de Isaac, e Isaac, aliás, para a vida de Isaac, só que nesse momento Isaac casa-se com Rebeca, e Rebeca agora está grávida. E o que acontece? Ela está grávida de algo diferente daquilo que é comum para aquele tempo. Ela tem agora a gravidez de gêmeos. E Rebeca está ali preocupada com aquela gravidez. 2 crianças no seu ventre. Não é isso? Veja bem, unção, óleo, Espírito Santo, direcionamento, discernimento, a sua voz, a sua palavra. Tente associar e entender o que Deus está falando para nós neste momento. Rebeca está ali grávida, ela sabe o que aconteceu, o que Deus fez com o seu sogro, com Abraão, com Isaac e agora ela está grávida. Qual seria a situação naquele momento para Rebeca? Uma gravidez de risco para aquela época. Então ela ficou assim, atribulada com aquilo. O que ela faz? Ela vai buscar a pessoa de Deus. Ela consulta a Deus. E quando ela consulta a Deus, o que ela ouve? De quem ela ouve? De Deus. De quem Rebeca ouve a palavra? De Deus. Então Rebeca não é uma bruxa, Rebeca não é uma mulher que vai enganar pessoas, nem seu marido. Rebeca não é uma mulher enganadora que vai induzir o seu filho a ser um malandro e esperto. Rebeca, se você ler o texto sagrado, ela seguiu a orientação da voz de Deus. Você entendeu? Há muito tempo a gente ouviu que, de alguns lugares, algumas pessoas, que Rebeca não fez a coisa certa. Ela fez a coisa certa. Ela perguntou para Deus. Ela não foi perguntar para o sogro, não foi perguntar para a sogra, não foi perguntar para o marido. Ela foi perguntar para Deus: o que está acontecendo aqui dentro de mim? Então, simplesmente o Espírito Santo de Deus disse: 2 nações há dentro de ti. E a palavra-chave desta profecia é que o maior, o mais velho, servirá
o menor. Não temos dificuldade de entender isso. Então o que acontece? Quando Isaac já está velho, ela teve a criança, e a criança já nasceu com o segundo, o mais novo, segurando o mais novo. Então o primogênito saiu, entre aspas, mas o mais novo segurou o pé de Jacó, e ele então já deu um sinal de que ele vai lutar por aquele lugar que Deus queria para ele. Ai, meu Deus. Rebeca ouviu a voz de Deus. O que acontece quando Jacó já perdeu a visão, já está velho, os dois já estão com seus 40 anos de idade, mais ou menos? É tempo desta promessa se cumprir, de Isaac repassar a promessa da bênção que ele recebeu de Deus, de seu pai, que seu pai recebeu de Deus, que ele recebeu do seu pai, e agora passa para o seu filho. Observe que ele diz assim, ele toca, és tu meu filho, verifica se vai dar a bênção. O que de fato Isaac está fazendo? Isaac está tentando cumprir o que a tradição diz. Isaac está tentando fazer o que a tradição diz. Isaac entendeu que tem que ser o primogênito, tem que ser o mais velho, então eu tenho que abençoar, como Deus falou com meu pai. Ele me abençoou por ser o primogênito, o escolhido, que não era Ismael, era eu, e agora eu tenho que abençoar o meu primogênito, que seria Esaú, mas para que ele não liberasse aquela bênção para a pessoa errada, houve então a insistência da sua mãe em não permitir que o que ela tinha recebido de Deus fosse ignorado. Você me entendeu? Rebeca não agiu maliciosamente. Rebeca agiu pelo Espírito de Deus, contra a tradição, contra a pressão, contra os costumes. E é algo que acontece muitas das vezes no mundo em que nós vivemos. Nos acostumamos com aquilo que é normal, entre aspas. Nos acostumamos com aquilo que é de praxe, e tem que ser assim. E quando fazemos assim, nós, ao invés de sermos direcionados por Deus, queremos direcionar as coisas de Deus. E foi o que ela fez. Ela disse: meu filho, te apressa, te articula, te prepara, vamos lá. E fez o que fez e aconteceu. E o que aconteceu, irmãos? Aleluia. Isaac verificou e abençoou. Passou, ele saiu daqui: eu estou abençoado, eu recebi a palavra, se cumpriu. Embora eu seja o mais novo, mas ele não queria aquela posição para subjugar o seu irmão mais velho. Ele queria ele entendeu que a sua mãe vem falando a ele há muito tempo: meu filho, Deus falou comigo sobre você. Meu filho, Deus falou comigo sobre você. E tem que se cumprir o que Deus falou, que o maior, o mais velho, servirá o menor. Aí a tradição foi colocada de lado. Quando quando Isaac soube disso, ele então o que fez? O seu irmão está chateado e irado com você, eu vou retirar a bênção que eu coloquei? Não. Sabe o que ele fez? Ele reafirmou a bênção e fez alguns adendos. Tudo aquilo que ele sabia agora, tudo aquilo que Deus havia prometido a Abraão, prometido a ele, e que Abraão havia liberado, que Deus havia prometido também para liberar para ele. Ele liberou pela segunda vez a bênção sobre o seu filho Jacó.
não tem coisa mais bonita do que fazermos aquilo que o Espírito Santo de Deus nos fala, nos conduz, nos dirige. Não tenha medo de fazer o que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você fazer. Imaginem se Rebeca tivesse se comportado como a maioria de nós. Não, Deus até me falou, mas eu não quero me meter nessa bronca. Isso dá muita confusão, deixa como está mesmo. O que seria? O que seria de nós? O que seria? O que aconteceria? Como aconteceria isso? Queridos, continuando, quando ele recebe a bênção, ele então foge, ele tem que fugir, porque ele entendia que o seu irmão Esaú viria com fúria sobre ele para destruir. Ele vai, e ele caminha em direção à sua terra, Padã Arã, e com o que de repente, o que acontece? Ele descansa no lugar e tem um sonho. E neste sonho, Deus fala com ele, Deus se revela com ele. A terceira vez agora, a mesma profecia, a mesma palavra de bênção recai sobre ele. Irmãos, é lindo ver o que acontece nesse lugar, quando ele tem um sonho, e ele vê aquela escada. Ele estava cansado, colocou uma pedra para reclinar a cabeça, lembra disso? E aí ele vê a escada no sonho, e ele vê anjos subindo e descendo, subindo e descendo. E ele vê aquele negócio lindo, ele se acorda, e o que acontece? Ele diz assim: uau! É assim que diz o texto, ele diz: uau! Esse lugar é fantástico. Ninguém duvida de que Deus está neste lugar. Uau! Deus está neste lugar. Que coisa maravilhosa! Quão surpreendente, tremendo e maravilhoso! Deus está neste lugar. Ele celebra aquele momento, ele fica tão empolgado que ele fala: uau, Deus está neste lugar. Como ele chamou aquele lugar? A casa de Deus. Ele chamou aqui Betel. Betel. O que ele fez com aquela pedra? Ele pegou aquela pedra, colocou em pé, e adorou a Deus. Você lembra? Agora ele tem direcionamento. Antes ele estava vindo sem direção. Agora ele tem direcionamento. E o que ele faz naquele momento? Junto com a sua carga de viagem, ele pega o mais fino óleo, o azeite, e unge aquela pedra, aquele altar, e diz: certamente, com certeza, Deus está neste lugar. Ele erigiu ao Senhor o quê? Um altar. Este altar é o meu coração, é o seu coração. Deus quer que nós ouçamos a sua voz. Deus quer que nós sejamos dirigidos pelo Espírito de Deus. Deus quer que nós entendamos que Ele não é Deus de confusão, mas Ele é Deus de propósito e de direção. Deus quer que nós entendamos que por mais que a sua graça seja abundante, o seu favor, a sua misericórdia, o seu amor sejam eternos e infinitos, Ele quer que nós tenhamos a mesma atitude de Jacó. Ele levantar-se, erigir a pedra e derramar o azeite.
precisamos fazer isso agora. Erigir o altar. Eu acredito que ele deve ter limpado aquela pedra. Varrendo, limpou-se e derramou o óleo todo sobre aquela pedra. Você sabe que óleo não quer dizer apenas o Espírito Santo, mas quer dizer também oração e tempo com Deus. Óleo quer dizer também oração e tempo com Deus, né? Então a gente vê isso. Nós queremos ter esse altar restaurado, mas precisamos ter a atitude de que a graça, o amor de Deus são infinitos, a sua glória se manifesta, mas não podemos ficar conformados com o que aconteceu no passado. Irmãos, ter a certeza de que vamos lutar com o príncipe, com o campeão de Deus, que é o Senhor dos Exércitos, para que ele entenda que nós nos submetemos a ele e que ele é o Senhor. Aleluia, Deus está neste lugar, que maravilha, aqui não é outro lugar, senão a casa de Deus, o óleo derramado, sobre o altar, consertado e ajustado, agora ele tem coragem, e sabe para onde vai, porque como Noé recebeu discernimento, recebeu agora ousadia, não tem mais medo. Por quê? Porque ele sabia que na vida dele estava presente a glória de Deus. Jacó teve um outro sonho, e neste sonho, o que acontece? Nessa escada do sonho, o que ocorre? Ele tem um homem lutando com ele. Uns dizem que é Jesus, outros dizem que é um anjo, seja quem for, eu acho que é Jesus. Você pode pensar o que quiser. E aquele homem luta com Deus. Eu vejo que Jacó, ao lutar com aquele anjo, e ele o toca na sua coxa, porque ele não queria largá-lo, porque ele queria abraçar, e a confirmação da bênção para a sua vida, ele disse: eu não te largarei, enquanto tu não me abençoares. Deus fez uma aliança com ele. Naquele momento, ele tocou nele e disse: já está raiando o dia, eu preciso ir. Tocou nele e disse: mas não, enquanto não me abençoares, eu vou te abençoar. E a palavra de novo veio. Sabe o que quer dizer isso, irmão? A graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus são uma constante em nossas vidas. Mas se eu olhar para trás, eu vou ficar preso a tudo que me atrapalhava, a minha ansiedade, o meu medo, a minha ambição. Será que eu vou conseguir? Paz devemos ter em nossos corações. Ele é soberano. Noé não tinha GPS, não tinha plumo, ele só tinha o direcionamento e o discernimento do Espírito Santo de Deus. Rebeca ouviu a voz de Deus e passou por cima de todas as tradições e costumes do seu próprio povo. Como ousou esta mulher? A mesma coisa acontece conosco. Deus tem falado com você. Deus tem falado principalmente com jovens, com adolescentes, com homens e mulheres, tem se revelado à noite, tem falado e repetidas vezes, mostrado em sonho, e você acha que está tendo pesadelo, ou que não é nada de Deus, está muito distante. Também, quanto tempo a gente não pega e levanta a pedra e derrama um óleo sobre ela, sobre o azeite essa pedra.
A única dificuldade que eu tenho na vida é este negócio aqui. É um celular. Se eu me livrar desse celular, irmãos, ninguém me segura, porque ele está tomando tempo do meu tempo com o Senhor. Eu não estou conseguindo mais orar como eu orava. Eu não estou conseguindo mais ler a Bíblia como eu li a Bíblia. E eu fiz questão de trazer ele aqui para dizer que Deus quer que a sua promessa feita a Abraão, feita a Isaque, 3 vezes repetidas a Jacó, através de uma graça abundante, seja esclarecida e ouvida pelo seu e pelo meu coração, e nem que com ele nós façamos voto como fez Jacó, e que vivamos. Que as bênçãos de Abraão nos persigam. Não que eu persiga as bênçãos, eu não preciso, mas a gente diz, eu tomo posse. Eu não posso tomar posse, irmão, daquilo que já é meu. O que já é seu, é seu. Mas a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, precisa estar nos alertando de que as coisas dessa vida, as coisas que estão de perto nos rodeiam, nos atrapalham, o embaraço desta vida. O telefone é um mesmo. Eu vou ler um texto, alguém manda uma mensagem. Eu vou ler um texto, o telefone toca. Então é bom, né? Quem tem celular aí? Levante a mão, só quem tem celular. Agora eu podia aproveitar essa oportunidade e perguntar de novo. Quem tem celular aí, levante a mão, e quem me conhece. Está aí, Queridos, o óleo da unção, o discernimento está dentro de nós, já foi derramado em nós. O apóstolo Paulo diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita... Eita, meu Deus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita. Vamos levantar, vamos ficar de pé. Vamos consertar o nosso altar. Vamos derramar o óleo. Todo o óleo, todo o óleo, todo o óleo, todo o óleo, todo o óleo. Você entendeu? Todo o óleo. Vamos derramar todo o óleo. Quando se faz isso, você tem consciência de que tudo aquilo que atrapalha, seja a televisão, seja o celular, seja o carro, seja a moto, seja outras coisas na vida, seja algum pecado, seja algum vício, seja qualquer outra imundície deste mundo, você vai largar de lado, porque você precisa do óleo da unção. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus não cansa, e João diz no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, está dizendo, é a tradução original. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. O Espírito está falando à igreja, o Espírito está falando à igreja. Mas precisamos erigir o altar como Jacó, ter o discernimento de Rebeca e lutar. Não, a tradição diz que a gente pode cair no pecado, que a gente pode enganar e viver duplicidade. A tradição diz que eu posso ser crente na igreja e não ser crente em outro lugar. A tradição diz, não, você vai pelo Espírito de Deus.
e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia, e até os confins da terra. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Diga você aí, o Espírito Santo de Deus habita na minha vida. O Espírito Santo de Deus habita na minha vida. O Espírito Santo de Deus fez de minha vida o seu templo, a sua morada. Senhor, agora, Senhor, eu te peço, derrama o teu óleo sobre a minha vida, derrama o óleo do Espírito Santo na minha vida. Este altar quebrado, Senhor, ele agora é restaurado pelo teu poder, pelo nome de Jesus. Você tem que fazer isso, não sou eu, é você. Você vai erguer esse altar agora, derramar o óleo. Olha a oração, óleo é tempo com Deus, óleo é sinceridade com Deus, óleo é momento de contrição, é de se arrepender e dizer: Senhor, o meu altar estava quebrado, eu ergo agora, eu tenho a atitude de erguer, derramar o teu óleo, a tua unção, o teu óleo, a tua unção, o teu óleo, a tua unção. Que o Espírito de Deus que conduziu Noé, que conduziu Rebeca, que conduziu Jacó, que teve a sua atitude de ajeitar o seu altar, esteja conduzindo a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está dizendo à igreja. É hora de se preparar, é hora de consertar o altar. Eis que estou à porta e bato, eis que estou à porta e bato, eis que cedo venho, eis que cedo venho, eis que cedo venho. Santificai-vos, santificai-vos. Ele está falando, está chegando o tempo. Sede luz, sejam luz, sejam luz. Que a vossa luz brilhe, que a nossa luz brilhe, que a vossa luz brilhe. Sejam cheios da palavra, sejam cheios do amor de Deus, sejam abundantes, fervorosos, constantes, sejam cheios de Deus, de Espírito Santo. Me enche, me enche, me enche, me enche, me enche. Espírito Santo, perdoa-me. Oh Deus, perdoa-me. Eu quero restaurar o meu altar. As bênçãos do Senhor te alcançarão. Por quê? Porque você agora tem entendimento de que buscar primeiramente é de buscar o reino de Deus. Buscai primeiramente o reino de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus, buscai primeiramente o reino de Deus, e as outras coisas, as outras coisas, as outras coisas, as outras coisas vos serão acrescentadas, vos serão dadas. Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de vestir. Antes sejam as vossas petições todas conhecidas diante de Deus. Ele é o Senhor quem cuidou do seu povo lá no deserto. Ele não deixou faltar pão, não deixou faltar água, não deixou as suas roupas envelhecerem, Ele não deixou os seus sapatos destruírem. Ele é fiel, Ele cuida de ti, Ele cuida de ti. Ele é o teu Senhor, Ele é o teu pastor, nada te faltará. Ele é o Senhor, o teu Deus. Ele peleja por ti, Ele desbarata os teus inimigos, Ele abre a porta onde não tem, Ele faz um caminho onde não há um caminho. Ele é o Senhor, o teu juiz. Ele julga tuas causas. Ele é o teu consolador, Ele é o teu melhor amigo, Ele é o teu advogado, Ele é o teu Deus. Ele é o que te abençoa, Ele é o que te guarda, Ele é o que te sara. Seja curado agora em nome de Jesus. Seja curado agora em nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Glorifique Jesus, diga glória a Jesus, glória a Jesus. Jesus, tu és lindo, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, tu és santo. Glória, glória pela tua cruz. Bendito é o nome do Senhor, e que Deus vos abençoe.